Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. E eu, a Tatiane Lamônica. E você está no G-Concast. Olha, doutora, hoje eu tô até empolgado, porque hoje... Hoje a gente vai aprender Não, juntos. hoje é aula, né? Hoje é aula. Um assunto maravilhoso, até porque o nosso convidado, brilhante, profissional de mais alto gabarito, eu fui estagiário numa empresa pública em que ele já é rei lá, né? Ele vai falar da história dele aí. Muitos anos de experiência e domina essa área. Então, quem que é o nosso convidado e de que nós vamos falar hoje, doutora? Então, vamos lá. Ele é engenheiro eletricista pela Unesp, é especialista em engenharia de segurança, também aqui pela Unesp de Bauru, e tem mestrado também em engenharia de segurança, ou seja, né? É o que você falou, que ele é mais do que gabaritado para falar sobre esse assunto aqui conosco. Ele é engenheiro de segurança na Endurb, em Bauru, e tem a empresa, obviamente, de segurança contra incêndio. E ele é o Nelson. É o famoso Dr. Messi Nelsinho, muito bem-vindo! Então, hoje a gente vai falar aqui, Nelson Neto vai falar aqui com a gente sobre os tais carregadores dos carros elétricos, né? Hoje é um tema amplamente discutido, não só na esfera de condomínios, né, Nelson? Há vários outros locais onde há necessidade de instalar esses pontos de carregamento, né? Depois dessa onda aí de carros 100% elétricos, né? Porque antes existiam os híbridos, mas a demanda era bem menor. E agora, com os carros elétricos, a demanda supera aí qualquer teto, né? Qualquer expectativa. E aí, o que a gente precisa saber é, né? O que esses condomínios fazem, né? Por onde eles começam? Porque a demanda chega e nem sempre os síndicos dos condomínios estão 100% preparados, né? Então, por onde que eles começam a ver isso? Nas nossas orientações... é que sempre contrate um profissional para que dimensione lá a capacidade elétrica, para que veja tecnicamente a capacidade e a questão estrutural do condomínio, né? Mas diga para nós, por onde que esses condomínios começam quando vem a demanda de um morador querendo instalar o ponto de carregamento? Bom, eu gostaria de agradecer primeiro o convite. É um tema muito complicado nós falarmos aí, né? Porque os condôminos se confundem. Os condôminos, com relação ao sistema elétrico que está sendo instalado para carregar esses veículos e o sistema de proteção, que é a segurança contra um caso de incêndio. Uhum. Existem normativas para a instalação desses carros elétricos, desses carregadores, baseados em normas regulamentadoras que estão ok. Temos até normas novas, uma norma nova de 2022 para 2023, que altera uma norma antiga que é 5410. Essa norma ela fala da parte de carregamento elétrico em baixa tensão. Essas normas elas dão alguns sistemas de segurança para que você não tenha um curto-circuito no local. Então, são disjuntores, dimensionamento de fiação, sistema de proteção, porque trata-se de uma corrente alternada. E está instalando muito. Sim. Né? Existem profissionais para instalar, as normas, se seguirem regularmente essas normas, não há, entre aspas, nenhum perigo, né, para que ocorra um foco de incêndio no sistema elétrico. As famosas RTs, né, que os profissionais vão, fazem tudo. Exatamente, né? As anotações de responsabilidades técnicas, eles vão, fazem o projeto do local, fazem o dimensionamento dos disjuntores. Para não ter essas famosas gambiarras, vou traduzindo aqui do linguajar do pessoal nosso do condomínio, né? Então não é pegar um fiozinho, emendar lá, pôr num disjuntorzinho ali, igual faz do ar-condicionado. Exatamente. Tem todo uma questão técnica que é essa questão laudada, né? Utilizar uma tomada que eu tenho já dentro da minha garagem, vamos puxar alguma coisinha aqui. Não é. Temos que seguir, realmente seguir as normas regulamentadoras para esse fim. Porém... Aí que é a parte gostosa, né? Mas, porém, contudo, todavia. Porém, o sistema de segurança, quando a gente fala em sistema de segurança, a parte de incêndio, caso ocorra um incêndio nesses veículos, o tempo de duração desse incêndio, como se executar combate a esse incêndio, e é isso que as normas atualmente não estão falando a mesma língua, digamos assim. E também não estão caminhando na mesma velocidade do que a demanda, né? Exatamente. Você tá meio...
Exatamente. Meio patinando aí. É o que você falou. Houve aí uma demanda muito grande dos carros elétricos. O sistema elétrico tentou acompanhar, né, através da atualização dessas normas, acompanhou. Porém, é o que você falou, a segurança não fala a mesma língua ou não seguiu as normas regulamentadoras do sistema elétrico. Uhum. Legal. Olha que interessante, então, para o nosso público que está nos assistindo e nos vendo. São duas... Põe na cabeça de vocês aí em casa. Ó. São duas questões totalmente diferentes que se complementam para essa questão de carregador elétrico. Vamos falar agora especificamente aqui em condomínios. Uma é a solução de instalação elétrica. Cabeamento, de onde vai vir essa energia, não pode estar compartilhada com uma outra fonte de energia do condomínio, que tipo de material vai usar, disjuntor, onde vai instalar. Isso é uma questão que já tem norma para isso. Exatamente. Agora, uma outra coisa que nós vamos entrar nessa discussão é assim, tá, mas e a questão de combate a incêndio, de segurança, de se pegar fogo? Que nem sempre inicia o foco na rede elétrica, né? Pode ser um problema no veículo, um problema na bateria, enfim. Exatamente. Aí pode ser um evento externo que causa o fogo se propague aí, controlar essa propagação. É justamente aí que reside o nosso problema, né? Então, já tocando no assunto nessa parte, que é aí que o bicho pega, nós tivemos no final do ano agora, eu até coloquei aqui para colar, uma diretriz nacional, né, de um órgão nacional aqui do Corpo de Bombeiros. E aí o que acontece? O Instagram é maravilhoso, né? As redes sociais. Não, saiu uma lei agora, uma norma que já normal. É assim que a gente escuta no dia a dia. Nós que somos leigos, né? Então, todo mundo está falando agora, e se divulgou muito isso, que agora tem a diretriz nacional do Corpo de Bombeiros que está regulamentando isso. E aí, já no final do ano, virando o ano, já veio uma lei da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que agora tem diretriz, agora todo condomínio tem direito de ter o seu instalador na sua vaga, independente de deliberação de assembleia e autorização do síndico, respeitadas as normas técnicas. Ixi, e aí? Nós temos mesmo essa resolução? Como é que é isso da âmbito nacional, estadual? Explica pra gente a questão de combate a incêndio agora, de segurança de combate a incêndio. Tá, vamos lá. O que é essa diretriz? Quem montou essa diretriz? Existe um conselho em Brasília das polícias militares, que são os corpos de bombeiros. E aí elas se juntam com os estados, vai um representante de cada estado, e eles montam essa diretriz. Quando montaram essa diretriz, ela começou a ser montada em 2022. Nossa, caminhou, hein? E aí, 2023, soltaram uma parte. Mas essa diretriz, ela fala algumas condições de segurança para que você tenha esse veículo, o abastecimento desse veículo nas garagens, seja ela subsolo, seja ela no térreo, e aí depois eu vou explicar cada uma aqui para vocês. Diferenciar, aberto e fechado. Né? E a partir daí, o que ocorreu? Os estados teriam que fazer as suas instruções técnicas, as suas normativas para cada estado. Tá. Vamos falar do estado de São Paulo? Vamos falar do estado que tem. Santa Catarina regulamentou, seguiu basicamente 90% das diretrizes que foram feitas e começaram a proibir alguns casos e em alguns condomínios caçaram inclusive o alvará. Só que assim... Quando você fala em caçar alvará, é do AVCB? Do AVCB, do alvará do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, uma vaga que ela passa a ser considerada como ilegal de carregador elétrico, ela impede... O AVCB do prédio inteiro. O alvará, porque o alvará é para o prédio inteiro. Nossa, que maravilha. Sim. Então, se você... E a vaga está dentro da área comum. Exatamente, enfim, né? Aí exatamente. é toda aquela história. Nesse caso específico, foi no subsolo. Certo. Bom, a partir daí, os outros estados sentiram a obrigação e têm a obrigação de fazer essas normas técnicas. No estado de São Paulo, foi aberta uma consulta pública no final de 2023. Tá. Assim que saiu essa normativa, essa diretriz, eles tentaram fazer uma consulta pública. Deixaram essa consulta pública durante um período, acho que foi 90 dias, alguma coisa assim. Não houve muita adesão. Essa consulta pública é feita pelo Corpo de Bombeiros, é uma norma regulamentar. Isso. Não é legislativa, não, é da autoridade militar. Eles certo. soltam essas diretrizes. Como se fosse a audiência pública que faz uma casa de lei, exatamente. Né? Você faz sugestões, né, para melhorias para isso daí. E aí é analisada por um conselho do Corpo de Bombeiros, dos oficiais do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Passado isso, a adesão foi muito pouca. Agora, novamente, em 2025, agora no final de 2025, novembro de 2025, eles soltaram novamente, que vai, a partir agora de janeiro desse ano, nós temos aí em torno de 30 dias
para se manifestar. Os profissionais da área, os conselhos regionais de engenharia, de arquitetura, síndicos, se manifestar. Olha, peraí, eu quero sugestões e também dúvidas que você venha a ter ali. Terminado esse prazo, o Corpo de Bombeiros vai analisar todas as sugestões e todas as dúvidas e soltar uma instrução técnica definitiva para esse caso. Hoje, para que a gente tenha, se nós seguirmos essas diretrizes que foi feita pela essa comissão, nós temos uma mudança muito grande nos condomínios. Principalmente aqueles condomínios que têm vagas em subsolo. Certo. Para vocês terem uma ideia, uma das sugestões que estão aí nessa diretriz, se eu tenho um carro para abastecer um carro ou para fazer a recarga desse veículo em uma vaga, que hoje é em torno de 2,5 metros de largura, 2 metros, depende de condomínio, eu tenho que ter uma folga lateral de abastecimento de 5 metros. Então, vamos lá. Pega mais 2 vagas. Eu perco 2 vagas de cada lado. Então, para um carro abastecer, ele ocupa 5 vagas. 5 vagas. Uma no meio, praticamente, né? Isso numa garagem térrea, mesmo que eu tenha cobertura. Aí vamos para o subsolo. Eu tenho vaga no subsolo. Além dessas solicitações, que aí você pode fazer algumas alterações, não deixar os 5 metros, mas ter isolamento lateral até o teto do meu subsolo, com TRF, o que é isso? Uma proteção, uma parede lateral que me segure o vento, o fogo no período de 2 horas. Impeça a propagação lateral, né? Impeça a propagação lateral. E para cima. Para cima. E no sentido contrário, que seria onde uma porta corta-fogo, que você isole isso daí. Ou seja, o carro fica encapsulado ali. Está confinado ali. Viável, isso é um dos itens. Uhum. Chuveiro automático, no mínimo com 2 pontos nesses locais. Condomínios que não tem, né, adequação. E aí nós estávamos falando, né? Esse chuveiro automático tem que ter um reservatório próprio. Esse sistema totalmente dependente de qualquer outro combate a incêndio do condomínio. Ele não pode ter o mesmo reservatório que é utilizado para combate a incêndio, por exemplo, nos hidrantes. Uhum. Tem que ser à parte. Nossa Senhora. Um condomínio que já está construído, que você já tem o alvará, que você já tem o habite, como é que vai entrar nessa legislação? Pois é. Fora isso, você tem umas normas estruturais que você tem que seguir, que são instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, a 08, a 43, que são adequações. Então, tudo isso você vai ter que não somente terminar com essa diretriz, ou acompanhar essa diretriz, fazer alterações também em todas as instruções técnicas que foram alteradas agora no ano de 2025, em abril. E tudo isso vai ter que alterar. Tudo isso vai ser analisado junto com a VCB total ou vai ser processos separados independentes? Não, tudo com a VCB total. Entendi. Vai compor... Total. Vai ser mais um cheque ali na lista do AVCB. Exatamente. Na prática, eu vejo que vai ficar inviável a instalação, porque... É que assim, o Corpo de Bombeiros, ele em 2022, quando houve alteração após 15, aquilo lá, eles fizeram uma norma técnica, a IT 43. O que é essa IT 43? São adequações de imóveis já existentes, de prédios já existentes, com medidas compensatórias que supram alguma coisa que você não tem. Por exemplo, eu não tenho janela suficiente para ventilação. Então, essa norma veio para você fazer propostas. Então, o profissional vai e faz proposta. Eu vou colocar detecção de fumaça, eu vou abrir a janela um pouco mais, eu vou aumentar a sinalização, eu vou fazer uma brigada de incêndio, em vez de eu seguir as normas de vocês, eu faço a cada 6 meses, faço um plano de abandono. São propostas que você faz. Que pode ser acatadas ou não também, né? Isso. Existe uma comissão que analisa isso daí. São alguns oficiais que analisam essa proposta que o profissional está fazendo. Na verdade, de acordo com a capacidade também física do condomínio, caso tudo, a caso né? Estruturar, é caso a caso. Caso a caso. Eles executam a vistoria até o local. O que nós acreditamos? Que isso possa vir a acontecer. Essa IT 43 abra para que os profissionais façam proposta nesses casos. Então, por exemplo, em vez de eu confinar totalmente essa área, uma sugestão, eu tenho acesso à via pública, mesmo sendo subsolo, eu consigo abrir uma ventilação para cima, ou lateral, ou de repente é um subsolo, mas eu tenho um espaço que dá a via pública. Pode ser uma proposta.
A gente coloca ali, isso tudo vai ser analisado ainda. Porque veja bem, Então, vocês que estão nos vendo, a preocupação do Corpo de Bombeiros, eu estou percebendo, não é dificultar ou facilitar a instalação do carro elétrico. É trazer simplesmente o segurança. combate ao incêndio. Se tiver um evento de incêndio ali, e esse incêndio tem risco de se propagar muito mais fácil, eu tenho como ter acesso rápido para poder combater esse incêndio e controlar, porque eles vão falar sobre isso também, né? Não é apagar, né? É controlar, nós vamos falar sobre isso, porque controlar. é lítio, né, tal. Então, me corrija se eu estiver errado, é bem isso, né? Exatamente. Então, toda a questão técnica do bombeiro, ela é voltada para essa exclusiva finalidade, né? No combate ao evento, se houver. Então, aqui eu acho que é importante a gente ressaltar de novo a importância de contratar um profissional mesmo para acompanhar, né? Exatamente. Porque, assim, tem condomínio que já fala, não, aqui não vai poder instalar. Porque aqui tem 20 anos, porque não vai poder, não, ninguém pode instalar. Aí, só que até vem uma medida judicial como essa que saiu, né? Dizendo, não, o proprietário tem direito de instalar aqui e acabou. Mas muita gente acha que é só engenheiro, eletricista. Sim, mas a questão aqui é justamente trazer um profissional para a segurança desse condomínio, primeiro, para que não traga esse impacto no AVCB do prédio, que eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente vai recaindo em outras questões, por exemplo, o seguro predial. Você não tem o AVCB, paga-se o seguro predial, mas é excludente de qualquer apólice. Aí a gente começa a entrar numa esfera, né? Que o direito de propriedade de um único condômino, ele vai interferir numa coletividade que aí a gente até perde a mão, né? Não consegue controlar isso. Então, é trazer esse profissional para ter essas propostas junto ao Corpo de Bombeiros, né? Mas, assim, propostas que não são tiradas da cabeça do síndico. E um outro detalhe importantíssimo. Essas medidas também não podem ser tiradas da cabeça de jurídico. Você pode me corrigir se eu estiver errada. Claro. Mas muitos condomínios estão confundindo isso. Faz um parecer, doutora, aí. Faz um parecer enquanto jurídico. É que eu não estou tentando tirar a nossa responsabilidade, não. Porque a gente até auxilia até onde a gente é competente tecnicamente. Mas não é sobre jurídico, né? Porque jurídico, veja, a gente nem tem, né? Nas mãos ainda, a gente tem uma diretriz. Tá, mas diretriz não é norma, né? Aí a gente tem a normativa elétrica, mas que não é só ela que precisa ser observada. Uma consulta pública. Uma consulta pública que é, super vago ainda, né? Não há nenhuma previsão legal ainda daquilo. Na verdade, não temos ainda, né? Então, assim, como que o jurídico vai atuar nesse sentido? E aí, de novo, vem a nossa orientação de ter um técnico. E aqui eu só quero reforçar porque condomínios, nem sempre o seu condomínio não vai poder ter, né? Mas precisa ser avaliado tecnicamente, né? Precisa ter, de fato, um profissional, um engenheiro de segurança que realmente ateste ou que traga solução para o problema, digamos assim. Não só o problema, Exatamente. porque o problema a gente já sabe que existe, né? Mas que traga solução. Olha, aqui, como você falou, aqui, não tem como confinar, mas tem uma janela. Mas como que é esse prédio aqui? Como que é onde vai ser instalado esse carregador? É no subsolo? É no térreo? É em vagas abertas? Como é que é isso, Exatamente. né? Tudo isso vai interferir. Tudo isso vai seguir nós vamos falar das sobre Quantos carregadores, né, vão precisar nesse condomínio? Vai precisar de mais de um? Ou um supre? Então, assim, né, eu acho que tudo isso precisa ser avaliado tecnicamente. Então, eu só queria deixar o recado para condomínios que falam para a gente, aqui não tem jeito. Não, nem sempre não tem jeito, né? Mas precisa ser avaliado, né? Mas se nós conseguimos fazer... Desculpa, Teddy, nós conseguimos fazer um comparativo disso daí. Vocês se recordam quando estourou aquele boom de instalar ar-condicionado em condomínio? Sim. E não era projetado. Aí tinha se era 220, se era 110. Não, eu só tenho 110 e vou puxar um 220. Tudo bem. Aí você ia para um condomínio, tinha lá 48, 60 apartamentos. Você dava autorização para um. Para um morador. Até hoje a gente passa por isso. Até hoje tem condomínios que não são projetados ainda. Então, aí ele fala assim, não, é só no meu. Aí o síndico vai e autoriza. Não, chama o engenheiro. O engenheiro vai lá, vai fazer a medição de carga naquela unidade. Mas e se todo mundo quiser utilizar junto? Como é que fica? É a mesma coisa, né? E a tendência, porque incentivo fiscal, você vê o resto do mundo, né? A gente viaja bastante. Nós temos uma viagem agora aqui, não vou falar lugar para não ficar chato, mas só tinha carro elétrico. E tem viagem que a gente vai, tem carro autônomo. Você pega lá um Uber e tem ninguém dirigindo. É uma loucura. Eu acho que é uma tendência que não vai voltar mais, né? Agora, uma pergunta que eu não sei nem se tem resposta, mas aí vai pôr em xeque. Todo mundo vai querer saber. Hoje, no estado de São Paulo, ainda não temos uma norma técnica
É isso. De combate a incêndio para carregador elétrico. Nós temos a norma de instalação elétrica. Isso. Se um condomínio autorizar hoje com a RT de engenheiro, tá valendo? Como não tem a norma ainda, ou não tá valendo? Como é que tá hoje? Nós estamos nessa penumbra, nós estamos nesse vácuo. Como é que tá hoje essa situação? Deixa eu entrar só numa diretriz. Deixa eu falar o que você quiser. Qual que é a preocupação do Corpo de Bombeiros? Aqui é que você comentou, acho que a gente iria entrar nesse assunto. É combater esse foco de incêndio. Hoje ninguém sabe quanto tempo se leva para queimar uma bateria ou um veículo que está dentro de um subsolo. Quanto vai se utilizar de água? Qual material que nós vamos fazer? E não se apaga, né? Tem que esperar ele... É isso, acho importante você falar, né? Não se apaga. Não se apaga. Então, qual que é a intenção do Corpo de Bombeiros? E controlar para que isso daí não passe para os outros veículos. No caso do subsolo, essa fumaça, ela é tóxica, ela não é tóxica? Isso daí pode expandir dentro do condomínio. Comprometer a estrutura. Então, a preocupação maior é quanto tempo eu vou levar para combater? Quanto eu vou utilizar de água? O meu reservatório desse condomínio vai me combater horas? Ninguém sabe. Com quantas horas? Sim. Eu tenho água suficiente para isso? Eu tenho que trazer mais equipe para fazer esse combate. E se tiver um outro elétrico do lado, propaga fácil? Exatamente. Eu consigo tirar, eu só vou ficar refrigerando, ou eu vou refrigerar os veículos que estão do lado, seja elétrico ou não. Nossa, é complexo, hein? Então, é muito complexo. É muito complexo. E você me fez uma pergunta com relação aos condomínios que já têm ou já estão querendo instalar. Bom, vamos lá. Hoje, numa vistoria do Corpo de Bombeiros, estando tudo em ordem, se o bombeiro chegar lá e ver um carregador em uma das vagas, ele não vai suspender ou ele não vai cancelar o alvará do Corpo de Bombeiros. Não vai cancelar. Porque ele não tem fundamento ainda para Tem isso, fundamento né? para isso. Tá. Então, ele pode orientar. Olha, está muito próximo, olha, deixa eu ver. Mas suspender o alvará ou deixar de expedir esse alvará, eles não estão fazendo isso e não vão fazer porque não tem normatização. Instalar. Acho que é uma das perguntas que você mais tem todo dia. Pode, não pode, como que faz, qual o tamanho do bichinho, como que faz isso? O dimensionamento dele depende do veículo e depende de quantos veículos você vai carregar nesse carregador, tá? Aí entra aquela briga com as concessionárias, com as fábricas, né? Não, mas meu veículo, ele é seguro. Tudo bem, todos os veículos são seguros. Sim. Mas e aí? E se ocorrer Senão não está em circulação, Exatamente. E se ocorrer uma falha? E se eu tiver uma falha no equipamento? Eu vou dar uma sugestão aqui. Se eu fosse o síndico do condomínio, eu não deixaria instalar no momento. Sim. Tá? Aguardaria. Por quê? Ou, aí depende. Aí volta naquela história jurídica. Você se compromete a instalar mediante as normas regulamentadoras elétricas e caso ocorra uma notificação do condomínio ou saia as instruções técnicas, você se compromete a seguir a norma. Inclusive desinstalar, se for o caso. É que nós temos feito, né? Inclusive, desconsiderar né, a instalação. Se eu tivesse um carro elétrico e morasse em condomínio, eu não faria isso. Por quê? Se realmente surgir todas essas diretrizes que foram passadas aí, essas normas aí, a alteração é muito grande. Então, aí vai precisar colocar na balança o custo-benefício de eu ter um carro elétrico e ter que mudar tudo aquilo que eu instalei. Tem que colocar todas as medidas de segurança. Tudo, né? Fechar, colocar detecção, colocar chuveiro automático, fazer essa reforma no condomínio. Hoje eu não faria isso. Tá. E se for um condomínio externo ou uma associação? Nós vemos esses condomínios horizontais que tem lá, tem aqui o salão de festas, tem uma área aqui, né? Uma garagem na área descoberta, posso pôr ali uma vaga rotativa. É muito mais fácil. Muda a regra, não precisa do chuveiro, como é que é? Porque muito mais fácil. Fica a dica aí para quem tem esse espaço, né? Sim. E para os construtores também, que quando forem fazer a concepção do projeto, a gente vê muito isso, né? Hoje toda concepção de projeto já contempla área verde, ecologia, solar, fotovoltaica e os carregadores elétricos. Sim. Já pensa nisso, então, numa área externa que é muito mais fácil, né? Uma área externa vai ter o quê? A ventilação. A propagação, dependendo do local que você colocar, é menor. Sim. Você isolar esse local, num caso de incêndio, muito mais fácil. Né? As exigências, provavelmente tenha um hidrante próximo.
Serão mais brandas, muito mais baratas. Aproximadamente a 5 metros do local, alguma coisa assim. Por quê? Porque ali eu consigo ir refrigerando e tentar Isolar. fazer o combate e isolar. Subsolo, eu não aconselho até o momento. É o pior lugar. É o pior né? cenário. É o pior cenário. Subsolo é tudo que é abaixo do nível da entrada da rua, né? É Sim, isso. sim. Então, esses são os casos mais críticos que nós temos. Primeiro andar também é igual ao subsolo ou não? Não. Primeiro andar, eles vão... Porque tem uns que tem subsolo, terra e continua É subindo. que Os subsolo, dois- teoricamente, não tem nada de ventilação, Nada, né? Ah, é nada. isso, É ventilação. totalmente confinado. Enclausulado, é. né? Isso. Você tem algumas ventilações por norma, laterais, ou alguma coisa, algo tipo clarabóia, que você coloca ou paredes laterais, mas primeiro pavimento não, assim, vai ter as normatizações, mas não, acredito que não como um subsolo. E o acesso é muito difícil também, né? O subsolo é mais difícil, né? Você entrar com uma viatura lá para executar um combate, mas eu posso usar o combate, peraí, eu tenho hidrantes, então eu posso fazer, e se acabar? Como é que é feito isso? Hoje ninguém, se você perguntar quantos litros de água eu vou utilizar para apagar um foco de incêndio num veículo elétrico de pequeno porte, ninguém sabe. Não sabe. Isso é muito complicado porque a gente vê cada dia mais nas redes sociais, nas divulgações comerciais, quem comprou um carro elétrico há 5 anos atrás demorava 6 horas, 8 horas para carregar. Hoje não, a bateria dura muito mais. Aí os chineses aí cada vez mais estão comprimindo aí o lítio, fazendo sólido. Eu vejo sou bem leigo nisso, né? Umas loucuras. Mas você vê que eles estão mesmo já fazendo, né? O celular é assim, Sim, né? E é o mesmo material. Carregadores rápidos, né? É o que eles estão fazendo. É óbvio que isso daí também, se pegar fogo, vai... Porque como Vai não ter que apaga, ser ele mais vai ter que queimar intenso, até o final, teoricamente. Exatamente. ele vai demandar mais, né? E veículos maiores, baterias maiores. Ou quantidade de baterias maiores. É isso que ainda você não Hoje consegue tem até dimensionar. caminhonete, né? Tem até caminhonete 100% Tem elétrica. veículo com autonomia de 1.000 quilômetros. Então, a caminhonete acho que é É. de 1.000 quilômetros. Imagina o tamanho ou quantas baterias tem, né, instaladas. E o combate a incêndio é diferente do combate ao incêndio a combustão? Usa equipamento, usa produto diferente? É só resfria? Ou tem espuma? Ou tem o pó lá, o CO, as quantas? Como é que é isso daí? Eles estão muito mais preocupados agora com o equipamento de proteção que o Corpo de Bombeiro vai utilizar. Então, as máscaras de respiração, você chegar até próximo a esse incêndio, porque você, teoricamente ou não, essa fumaça é tóxica. O que você está passando ali é tóxico. Então, você Muda tem que tudo. entrar com uma equipe um pouco mais preparada, mais equipada para você chegar até próximo ao combate a incêndio. Até a brigada vai ser especial. Praticamente, né? Do Corpo de Bombeiro, sim. Do Corpo de Porque Bombeiros. se você fala em brigada de incêndio num condomínio, ela é bem básica, né? Você dá as medidas de segurança básicas, como combater um foco de incêndio dentro do seu apartamento, dentro da sua residência, com o extintor específico lá. É mais pra sair correndo em ordem, né? Então, mas é isso que é mais fácil você saber sair dali, tá? Vai para a via pública, aciona o Corpo de Bombeiros e eles vêm para executar. Com relação a esse combate, inúmeros equipamentos estão sendo utilizados. Então, por exemplo, está utilizando água, está utilizando espuma. E você vê que nada do que está sendo utilizado apaga realmente. Ela vai amenizando. Então, até mesmo o próprio Corpo de Bombeiros não tem equipamento, assim, eu falei equipamentos não para eles utilizarem, mas medidas para combater isso daí, eficazes para sanar. Nós vamos lá, nós vamos fazer tal coisa. Não, nós vamos lá, nós vamos jogar espuma ainda, assim, né? E vamos resfriar aquilo lá, vamos lá, vamos jogar espuma, e aí? Abaixou, agora vamos resfriar. Vocês já chegaram a ver foco de incêndio em algum veículo, assim, um vídeo? Só vídeo assim? na internet. Você vê que é muito rápido, né? Muitas vezes você está ali, ele abaixa, do nada, ela surge novamente, assim. Explode, né? Não, o próprio surgimento dele é assim, parece que, né? É diferente da combustão, né? É bem complexo. E isso vai interferir também, Nelsinho, na questão de shopping center também, né? A gente vê muito em grandes centros, São Paulo, tem todos os shoppings, tem, Bauru também tem aqui, né? Os carregadores elétricos, geralmente em áreas cobertas, né? E é uma comodidade, porque as pessoas vão pra caramba, né? Até vão pra carregar, né? Sim. E aproveita já também... Os lojistas gostam, porque shopping, por exemplo, o de São Paulo lá, a gente vai ninguém cobra. Vaga, Que é um shopping lá de elite, lá, eles vão lá, você põe, carrega, é liberado, tem Bauru, aqui você já paga, né? Sim. Mas lá não paga, porque acho que cotiza lá, porque atrai mais público, né?
Só que eu vejo que lá no shopping, esse de São Paulo, nossa, as vagas são de 2,80 no máximo. E assim, só nave, né? O mais podre lá é o meu. O híbrido, porque o resto é tudo porte, tudo aqueles negócios maravilhosos. E um coladinho no outro, você não abre nem a porta. E subsolo. E subsolo. Mais que subsolo, porque lá tem uns 3 subsolos, né? Tem. Isso vai acabar. Isso tende a acabar, né? Isso tende a ter as medidas protetivas com relação a isso. Em shopping, você ainda tem um investimento, você ainda consegue executar um investimento. Você corta 2 ou 3 vagas ali, você vai perder 2 ou 3 vagas. É uma atividade lucrativa, né? Eu tenho uma passa pergunta a ser. aqui, agora me ocorreu. Pode ser que eu não tenha resposta também. Mas esse assunto é tudo meio que sem resposta. Mas é impossível não pensar juridicamente. Com tudo isso que a gente está falando, então existe a norma elétrica, vou dizer assim, né? Que pode ser obedecida, deve ser obedecida, beleza? Mas não tem ainda o corpo de bombeiros, beleza. Vamos imaginar que o síndico tenha autorizado aí esse condômino a instalar lá na sua vaga, beleza. E acontece um foco de incêndio. Até porque o Estado de São Paulo tem a lei obrigando agora da Assembleia. E acontece danos, por exemplo. Não vamos colocar morte aqui para não ficar um clima ruim para nós, né? Mas vamos colocar ali que danificou outros veículos, enfim, que danificou a área do prédio. Teoricamente, conta essa autorização, essa responsabilidade, se houver esse termo, vai ser dessa pessoa, mas se não houver, se esse síndico não foi consultado aqui, né? Se nós não consultamos esse síndico, ele pode ser responsabilizado por ter autorizado isso? Pode. Aí entra na área jurídica. Mas assim, eu entendo que pode. Ele autorizou baseado em quê? Qual a norma que ele autorizou isso? Se ele pegou RT ainda, vamos lá, que ele tenha pego a anotação de responsabilidade técnica e profissional, que vai ocorrer uma perícia para ver se realmente veio do sistema de energia, se do que veio, do que não veio. É complicadíssimo o síndico entrar numa situação dessa. Aí, teoricamente, o condomínio teria que ser responsável pelos danos, por exemplo, desses veículos todos, né? E possivelmente o síndico ser responsabilizado pessoa física, né? Por ter autorizado. Eu acho que nesse caso, veja, volta que nós começamos aqui o assunto. Hoje as pessoas, e é muito bom a gente reforçar e se esclarecer, que até um entendimento mais claro que eu tive agora técnico, que todo mundo, hoje no universo do condomínio, a gente roda o Brasil inteiro, né? Se apega, mas tem a RT para instalar, então tá válido. Isso é uma etapa, amor. Então, assim, não é porque tem a RT de engenheiro, você pode pegar lá o papo da engenharia, pode chamar, ele é o papo da engenharia, pode chamar o Nelson lá, ele vai dar RT, beleza. Só que... Mas isso é uma parte do parte. Isso é instalação física para chegar a energia no carregador. Daí para frente, se pegar fogo e não tiver como o bombeiro acessar lá, se esse fogo se propagar muito mais rápido, tiver enclausulado, e aí o condomínio não oferecer condições físicas para suportar isso, e aí com base em quê? Se não tem norma, deixou ali... É complicado. Você vai abrir ali uma margem de discussão. Né? Até mesmo, e obviamente você pode ter certeza disso, eu não estou falando mal aqui, mas é experiência, né? As seguradoras vão se valer de tudo isso. Claro que vão se valer de tudo isso. Óbvio. Você colocou aqui um carregador elétrico com base em quê? Se não tem lei para isso. Muitas vezes, no momento de renovar seguro, ele não tinha o carregador. Aí no meio da vigência da pólice, ele bota o carregador. Aí como que vai... Né? E vamos falar a verdade, né? É muito... Olha, eu posso... Aí é uma pergunta técnica agora, que aí você pode responder. Quando acontece ou pode acontecer um foco de incêndio desse, é muito raro vir da parte da instalação elétrica, não é? É muito mais comum que venha do bico para fora ali, não então, é? Então, se seguir todas as normas da BNT, é raríssimo. É raríssimo, né? Porque tem desarme, tem backup, não é isso daí? Sim, tem sistema de proteção, vários sistemas de proteção. É bem dimensionado, seguindo a norma, é raríssimo. Ocorre. A grande maioria que você tem visto é sobre o quê? Aquecimento no veículo. Aquecimento desta bateria. Entendi. Aí entra aquela dúvida. Nós estamos recebendo o carro de onde? Nós estamos preparados para isso? Então, aí falar sobre isso, né? Porque, assim, o carro é projetado lá em Xangai, em Singapura, Indonésia, no Vietnã. Tecnologicamente. Além de estar anos-luz, eles têm um comportamento de consumo, um clima, um relevo, não é verdade? Um comportamento totalmente diferente da gente. Aí você pega um carro lá,
que aguenta lá menos 50 graus e traz para 50 graus positivo na sombra. É verdade. Eu não sei. O aquecimento. Eu não sei se isso foi levado a tamanha Estudo, né? staff também de Aprofundamento, testes, né? E às vezes esse teste pode estar sendo feito na prática. É verdade. Ah, eu tenho uma outra pergunta aqui. A gente tá falando de carro, né? Mas Ai, hoje a gente vê muito, cada vez mais, Muito. patinete, bicicleta, inclusive às vezes com a bateria móvel, né? Você tira a bateria e vai lá, bota na tomada. É monociclo que chama isso? Monociclo? As motinhas, né? Eu não sei se é motocicleta que chama. Mas Mas tem pra enfim, caramba. acho que todo Região mundo tá praiana, sabendo. então, só tem isso. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui. Então, esses veículos aí, vamos dizer, também têm os mesmos riscos. Porque esses patinetes, ocupam uma vaga especificamente de garagem. Tem gente que põe no apartamento. Dentro, né? E é o mesmo material do carro? É lítio, bateria? Mesmo material. E mesmo risco? Mesmo material, mesmo risco. Muitos tiram e vão carregar dentro do apartamento. Muitos. E aí, olha o risco que essa pessoa está tendo dentro da sua unidade. E geralmente carrega à noite. Como Sim, carrega assim? passa. Então vamos dormir, vamos deixar carregar. Acontece alguma coisa. Não um tem vazamento. nem como correr. É difícil. É uma situação difícil. É uma situação que nós vamos ter que nos preparar no país. Condomínio, engenheiros, corpo de bombeiro, todos. Nós vamos ter que... E regulamentação para isso? Vai ter também? Porque aí o cara vai falar assim, eu tô até vendo já, né? Vai cuidar da sua vida, tô na minha casa, o apartamento é meu, daqui da porta para dentro Mas eu eu que acho mando. que se tiver por exemplo, depois de ter essas normativas mesmo, não diretrizes, né? Mas uma norma do Corpo de Bombeiros, eu acho que é possível o condomínio regulamentar, por exemplo, que ele não tire a bateria e suba para a unidade autônoma. Sim. Só que para isso o condomínio, teoricamente, teria que ter um local Um espaço para isso. específico para carregar. Do bicicletário. Isso, como Entendeu? se fosse. Então, um local, olha, então aqui vai ser o ponto de carregamento. Com as medidas de combate a incêndio, com o dimensionamento elétrico e tal. Então, aqui você vai carregar. Você não pode tirar a bateria e aí sob pena de multa, Eu acho que nesse momento, então, o condomínio que tiver condição... Não faz nada, gente. Poderia, quando for fazer, procura um lugar externo, cria lá uma central de recarregamento. Carregador. Aí você põe uma vaga de carro e umas para motoneta ali, que se pegar fogo, você isola ali... Mas o ideal exceto só Santa Catarina que teve a só regulamentação? Santa Catarina. Até o momento só Santa Catarina. Então, eles sempre são na frente, né? Pra De decisão tudo, né? judicial a gente vê mesmo. Então, exceto Santa Catarina, quem nos ouve, né? Se possível, aguarda, né? Eu acho que essa é assim, claro, a gente dá sugestões, você falou sugestões, ótimo, mas a gente falou também de contratar esses profissionais para trazer essas propostas, né, para o Corpo de Bombeiros e tudo, mas o ideal seria realmente aguardar, ter ali uma regra, né, clara, para daí sim ter esse profissional que vai ter esse embasamento para sugerir a melhor saída para o condomínio, né? É clara e segura. É essa a palavra-chave. A segurança que a gente tem que trazer para os condomínios. Não pode demorar. Sim. Não pode demorar. Nós estamos aí há 2 a 3 anos aí correndo atrás disso daí. Isso está muito atrasado já, porque cada vez mais, né? A gente vê isso daí muito. Tá muito atrasado. Tem mais uma coisa interessante que você queira falar sobre esse assunto com a gente? Que a gente já perguntando aqui, ó, a gente vai atropelando você, um assunto que nós não falamos, nós pulamos. Assim, o Estado de São Paulo ele é referência nas normas regulamentadoras, né? O Corpo de Bombeiros é referência. Isso é legal. Então, assim, sempre aconteceu o caso... Talvez por isso que o resto esteja esperando, então. Sempre acontece isso. Eu não quero puxar aqui sardinha para o meu estado, eu não sou bombeiro, mas assim, o corpo técnico deles é muito bom para isso. Então as normas são normas muito, vamos chamar pesadas, mas assim, que são voltadas à segurança do trabalho. Para que não ocorra como aconteceu com a KISS, para que não ocorra como aconteceu em outros locais. A partir do momento que aconteceu aquele caso da KISS, houve várias alterações nos estados com relação às normas regulamentadoras. Sim. E o estado de São Paulo refez todas as normas. Todas as normas foram revistas. Com testes, com conselhos dos Conselhos Regionais de Engenharia, de Arquitetura. Então, eles foram estudando isso daí para colocar. Eu acho que assim que sair o estado de São Paulo,
vai sair uma cópia para os demais aí. E não Pro pode ser demais qualquer estados. normatização, porque não dá para também normatizar e daqui a pouco remendar, mudar, assim, fica feio, fica não usual, Ainda né? mais E é muito atrasado. complexo e muito sério, né? É Tem que- que ser assertivo já. Sim, Lógico, sim. tem que aprimorar sempre? Tem. Mas tem que ser assertivo, porque a demanda é muito grande. E o Estado de São Paulo, complementando o que você falou, a densidade demográfica, a variedade de situações, a variedade de ocorrências, até pela questão da população, então traz e fomenta isso, né? Uma capacitação mais incisiva, uma aplicação mais ferrenha, porque se exige muito mais. Não é que os outros não são menos, né? É que aqui se aplica muito, né? Então, isso ajuda também a ter esse norte nacional aí, né? Sim, sim. E a abertura que eles nos dão, né? Essa consulta pública é uma abertura, né? Para quê? Sim. Para que os profissionais vão até lá com mais experiência Leve a demanda, né? e leve a demanda. Então, você consegue discutir no bom sentido, ó, isso aqui que vocês estão pedindo, muitas vezes eu consigo resolver de uma outra forma, eu consigo enquadrar o condomínio numa outra forma, ou a unidade que eu estou acertando o alvará de uma outra forma. Então, você consegue trocar com eles experiências que você fala assim, ó, não vamos confinar esse local, podemos abrir dessa forma, vamos fazer propostas, eu não posso mexer em estrutura de alguma coisa, então eu ventilo o local de uma outra forma, e isso, o Estado de São Paulo está bem à frente aí, não se desfazendo dos outros estados, mas assim, Sim. o estudo é muito grande com relação a isso, até mesmo com convênios com as universidades, né? Né? Isso é muito bacana. Olha, é um assunto que vai dar pano para manga ainda. Vai. Provavelmente a gente vai ter que ter outros Vamos episódios voltar, aqui com disso, certeza. né? Quando sair, de fato, a regulamentação, quando sair algo mais definitivo, né? Para que a gente traga outras sugestões aqui, porque hoje é como a gente disse, né? Tá muito vago ainda, né? Tá. E por vezes as pessoas e os síndicos, enfim, os moradores que querem ter o A comodidade, carregamento, né? a comodidade, que querem ter ali os benefícios de carros elétricos, enfim, ou seja, das motos, acabam fazendo confusão, né? Achando que o elétrico já supre tudo, não precisa de mais nada, né? E aí acaba tendo essa grande confusão. Então, com certeza, a gente vai ter que voltar aqui nesse assunto em breve. Espero em breve, né? Porque daí já resolve, né? Essa Exatamente. pendência. Não, já fica o convite então aqui, né? Com certeza, de voltar aqui. Meu amigo Nelson, muito obrigado pela sua presença. Que prazer revê-lo. Que aula, que prazer estar aqui com você, falar Prazer desse é assunto. todo meu, estou à disposição de vocês. Obrigada, E olha, nós viu, vamos deixar Nelson? os dados, os contatos do Nelson aqui embaixo, para você aí que nos segue no canal. Você tem dúvida do seu condomínio, pode nos contactar lá na GECOM, a gente passa os dados dele para ir visitar no seu condomínio. O Nelson também faz todo o trabalho de AVCB para condomínio, né, Nelson? Não só a parte do elétrico, ele vai te ajudar também da orientação nisso tudo. Nesse assunto, antes de um bom advogado, acho que você precisa, só quando pegar fogo do seu advogado, você precisa de um profissional capacitado como o Nelson. Para prevenir, né, gente? Exatamente. Porque a ideia aqui, como a gente falou várias vezes, mas é importante a gente ressaltar. Ninguém tá falando tudo isso aqui, e o Corpo de Bombeiros também não é porque as pessoas são chatas, é porque é muito criterioso, é muita coisa, só um carregadorzinho, né, pequenininho. São vidas, né? Não, né? Exatamente. É muito mais. São vidas, são patrimônios de pessoas que não têm o carro elétrico. Então, assim, eu acho que precisa ser tudo muito tomado cuidado, que como a gente sempre ressalta aqui, tudo que é em coletivo, a gente tem que pensar vezes o número de unidades daquele condomínio, né? Então, são 200 unidades, então é esse problema vezes 200 unidades que a gente precisa pensar. Então, no coletivo, sempre os problemas parecem ser maiores, né? E por isso precisam de mais cautela, né, para se verificar e seguir uma norma de segurança. Então, o jurídico pode ajudar? Sim, mas muitas vezes é depois que acontece. Aí, depois que acontece, aí não dá, né? Então, a ideia é que a gente previna os problemas com a segurança para todos, né? Mas agora você já saiu para quem correr. É isso aí. Obrigada, viu, Muito Nelson? obrigado. Um Agradeço, à abraço disposição. aí. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.